Pedro, um jovem universitário de 22 anos, era a personificação da resiliência paulistana. Filho de imigrantes nordestinos, cresceu na periferia da Zona Leste, aprendendo desde cedo o valor de cada centavo e a importância do estudo. A vida dura o havia ensinado a ser pragmático, a acreditar apenas no que seus olhos viam e suas mãos podiam tocar. Fantasmas e lendas eram contos de avós, narrativas para assustar crianças ou preencher o vazio das noites sem sono. Mas Pedro, como todo jovem cético e sobrecarregado, apenas sorria e mudava de assunto, focado em sua realidade tangível. O cheiro de metal, poeira e urina, tão característico daquele lugar, parecia mais intenso na madrugada. O relógio em seu celular marcava 2h57. Mais uma entrega bem-sucedida, mais alguns trocados para a faculdade. A Estação Sé era um palco para a humanidade em sua forma mais crua e apressada. Mas àquelas 3 da manhã, o palco estava vazio, pronto para uma performance diferente, uma que não pertencia ao mundo dos vivos. Era como se a temperatura do ambiente caísse bruscamente e seus pelos se arrepiaram. O coração de Pedro disparou no peito, um tambor frenético que ecoava em seus ouvidos. Ele parou, a bicicleta pendendo em sua mão, e olhou ao redor, buscando a fonte daquele frio inexplicável. A bicicleta escorregou de suas mãos, caindo no chão com um baque surdo que pareceu ecoar por toda a estação, um som estridente no silêncio sepulcral que havia se instalado. Ele queria gritar, queria correr, mas seus músculos se recusavam a obedecer. Seus pulmões pareciam ter esquecido como respirar, e um nó gelado se formou em sua garganta, impedindo qualquer som de escapar. A freira sem rosto permaneceu imóvel, sem fazer um movimento sequer, mas a presença dela era esmagadora, um peso que ia o ar e a sanidade de Pedro. Não era apenas uma questão de sobrevivência física, mas de sobrevivência mental, de preservar sua sanidade diante de algo tão inexplicável. A presença da freira sem rosto era uma afronta à sua lógica, um desafio à sua percepção do mundo. O que ela queria? Por que estava ali? A mente de Pedro girava, tentando encontrar uma explicação racional, uma fuga daquela realidade. Mas não havia. A escuridão no lugar do rosto dela parecia sugar todas as respostas, deixando apenas o terror. Quem era essa freira? O que ela representava? E por que ela aparecera para ele, um jovem universitário exausto em plena madrugada paulistana? A Estação Sé, antes um mero ponto de passagem, se tornara agora um cenário para um encontro sobrenatural, um limiar entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e Pedro estava bem no centro, preso entre a realidade e o inexplicável. As luzes da estação, antes piscando erraticamente, agora pareciam se estabilizar em um brilho lúgubre, lançando sombras mais longas e distorcidas que pareciam se mover por conta própria, ganhando vida em sua visão periférica. Seus olhos estavam grudados na figura, fascinados e aterrorizados ao mesmo tempo. Seu ceticismo podia ter sido quebrado, mas sua curiosidade, inerente à sua mente de engenheiro, começava a se manifestar mesmo em meio ao pânico. Pedro sentiu um chamado, não uma voz audível, mas uma comunicação telepática, uma ressonância em sua mente. Não era uma ameaça, mas um apelo silencioso, uma necessidade urgente que parecia transcender a própria existência. Ele não sabia o que era, mas sabia que estava sendo arrastado para algo muito maior do que ele podia compreender, para um segredo que a Estação Sé guardava em suas entranhas. Havia uma história ali, algo que a freira estava tentando comunicar. Ou talvez ela fosse a própria história, um eco de algo que se perdera no tempo, esperando ser encontrado por alguém corajoso o suficiente para vê-la e ouvi-la. Cada segundo parecia uma eternidade, esticado e distorcido pela presença sobrenatural. O cheiro de mofo e umidade da estação se misturava a um odor estranho, quase doce e metálico, que ele não conseguia identificar, mas que parecia emanar da freira. Era um cheiro de velhas memórias de tempo parado e de uma tristeza profunda que se impregnava no ar. Mas a figura permaneceu lá, inabalável.
A escuridão do rosto um buraco negro que parecia engolir a fraca iluminação ao redor. Não havia detalhes nas vestes, apenas a forma sombria, quase líquida, que parecia se fundir e se separar das próprias sombras da estação. Pedro sentiu a intensidade daquela visão sobre ele. Um olhar invisível que penetrava sua alma e o prendia no lugar. Era um peso imenso, como se 1000 anos de solidão e dor estivessem concentrados naquela única presença. Sua boca estava seca e a adrenalina corria por suas veias, um misto de fuga e paralisia. Ele queria se mover, mas seu corpo estava preso, cada fibra de seu ser travada pelo horror daquele momento, pelo mistério daquela aparição. Não havia ruído, nenhum farfalhar do hábito, nenhum passo, apenas o silêncio absoluto que se tornara ainda mais assustador, como se o tempo tivesse parado naquele corredor desolado. A mente de Pedro, apesar de sua exaustão, começava a preencher os vazios com as histórias que ouvira, os mitos que rondavam a cidade. Não era o medo de um assalto ou de um acidente, mas o medo do desconhecido, do sobrenatural, do que desafiava todas as leis da física e da razão. Ele sentiu o coração pulsar dolorosamente em seu peito, como se quisesse escapar daquela cena aterrorizante. As histórias de fantasmas que sua avó contava, que antes pareciam contos distantes, agora ganhavam uma realidade assustadora, uma proximidade que o fazia tremer da cabeça aos pés. E pela primeira vez, ele se sentia vulnerável a eles, como se a realidade estivesse se desdobrando de uma forma que sua lógica não conseguia mais conter. Seu estômago roncava, um lembrete cruel de que a última refeição decente havia sido o almoço do dia anterior. Ele olhou para trás, instintivamente, mas não havia ninguém. Apenas as sombras dançando e a sensação persistente de que não estava sozinho. Um suor frio escorreu por suas costas, e ele apertou o guidão da bicicleta com mais força. Estava acostumado a lidar com os perigos da rua, com a imprevisibilidade da cidade grande, mas aquilo era diferente. Era um perigo que não tinha forma, que não podia ser enfrentado com a força física ou a sagacidade. Era algo que residia no invisível, no imaterial, no etéreo. Ele se permitia um breve suspiro, um misto de alívio por mais uma jornada quase concluída e cansaço extremo. A brisa fria da madrugada entrava pelos vãos da estação, trazendo consigo o eco distante de sirenes e o leve ruído do tráfego na superfície, sons que se misturavam à quietude interna, criando uma sinfonia peculiar da noite paulistana. Para ele, a única coisa que assombrava a estação era a ausência de um banheiro público decente e a constante vigilância dos seguranças. Uma figura esguia, envolta em um hábito escuro, inconfundível, uma freira. Seus olhos, acostumados à penumbra, tentaram focar, mas havia algo de terrivelmente errado. À medida que a figura parecia emergir da própria escuridão, Pedro percebeu o detalhe mais perturbador. A freira não tinha rosto. O capuz estava ali, moldando a silhueta da cabeça, mas onde deveria haver feições, havia apenas um vazio indistinto, uma escuridão mais profunda, um vácuo que parecia sugar a própria luz ao redor. Era como se a ausência fosse a característica mais marcante, uma negação de identidade que tornava a aparição ainda mais assustadora. Um mistério insondável que desafiava toda a lógica e a razão. Os bancos de cimento estavam vazios, e as catracas imóveis pareciam guardiãs silenciosas de um segredo ancestral. Pedro sentia o peso do silêncio. Não era apenas a ausência de som, mas uma ausência palpável de vida, um vácuo que absorvia qualquer ruído e o amplificava em ecos distorcidos. A energia da estação àquela hora era diferente, quase opressora, como se cada tijolo e cada pilar guardasse memórias de milhares de vidas que por ali passaram, de sonhos, alegrias e tristezas que ficaram impregnadas no concreto. Contudo, a persistência desses calafrios noturnos, sempre no mesmo local e horário, começava a arranhar a superfície de seu ceticismo,
plantando uma minúscula semente de dúvida em seu coração racional. Sua mente estava sempre focada nos boletos, nos prazos de entrega e na próxima prova de cálculo. A madrugada para Pedro não era palco para mistérios, mas sim para a luta diária, para a exaustão que pesava em seus ombros e a adrenalina de cada entrega bem-sucedida. O silêncio da Sé, que para muitos poderia ser opressor, para ele era apenas uma pausa bem-vinda no caos do dia, um momento raro de quietude antes que o primeiro trem da manhã começasse seu motor e a estação se enchesse novamente de vozes e passos apressados. Sua rotina era exaustiva: aulas de engenharia durante o dia, estágio à tarde e, nas madrugadas, um trabalho como entregador por aplicativo para complementar a renda familiar e pagar as contas da faculdade. A estação Sé, com seus labirintos e sua agitação constante, era para ele muito mais do que um ponto de conexão. Era um portal para as madrugadas silenciosas onde a cidade parecia respirar em outro ritmo, um ritmo quase fantasmagórico. As últimas corridas do aplicativo frequentemente o levavam para o centro, e era inevitável que seu caminho cruzasse com a Sé por volta das 3 da manhã, um horário em que a estação, geralmente pulsante de vida, se transformava em um vácuo ecoante, um lugar onde a história parecia se acumular nas paredes úmidas. Ele não era supersticioso, ou pelo menos, não se considerava. No entanto, uma estranha sensação começara a acompanhá-lo nas últimas semanas. Não era medo, nem apreensão, mas uma espécie de intuição sutil. Um arrepio que percorria sua nuca sempre que se aproximava da estação Sé, no auge da madrugada. Era como se o ar ficasse mais denso, o silêncio mais profundo, e as sombras parecessem dançar de forma mais sinuosa do que o habitual. Ele atribuía isso ao cansaço extremo, à privação de sono que se acumulava em seu corpo e mente, distorcendo suas percepções e criando sensações que não passavam de frutos da sua imaginação exaurida. Afinal, a estação tinha histórias, muitas delas tristes, de vidas que se cruzavam e se perdiam em seus corredores, de segredos sussurrados e de destinos selados em cada trilho de metal. Ele lembrava-se dos avisos de sua avó, que sempre dizia que a noite tem seus próprios mistérios, que lugares antigos como a estação Sé guardam energias de tempos passados, ecos de vozes e presenças que se recusam a partir. Pedro empurrava sua bicicleta, uma velha Caloi reformada, pelo acesso deserto da estação, seus faróis a perfurar a escuridão úmida. A iluminação precária do saguão principal, com suas lâmpadas fluorescentes que piscavam intermitentemente, criava um jogo de sombras assustador. Ele imaginava os dramas que se desenrolavam ali diariamente, as despedidas, os reencontros, as corridas para não perder o trem. O barulho de seus próprios passos ecoava de forma amplificada, reverberando nas paredes e nos tetos altos. De repente, um arrepio intenso o percorreu, mais forte do que qualquer um que sentira antes. Foi então que ele a viu. Ela estava lá, parada em um dos corredores laterais que levam às plataformas desativadas, onde a penumbra era ainda mais densa. O choque paralisou Pedro. Seu ceticismo, antes tão sólido, desmoronou em 1000 pedaços, estilhaçado pela imagem impossível diante de seus olhos. Ele piscou, tentando se convencer de que aquilo era apenas uma alucinação, um truque da luz, do cansaço, da mente pregando-lhe uma peça. Uma onda de pânico o invadiu, um medo primordial que ele nunca havia experimentado antes. A freira sem rosto, ainda imóvel, parecia observá-lo mesmo sem olhos. O conflito principal da história havia se manifestado de forma brutal e inegável. Ele tentou desviar o olhar, mas era impossível. Pedro sentiu uma necessidade imperativa de entender, de decifrar o mistério por trás daquela aparição. Enquanto a freira permanecia imóvel, a escuridão em seu rosto parecia pulsar levemente, como um coração invisível. O medo ainda estava lá, latente, mas uma ponta de fascínio começou a surgir, um desejo incontrolável de desvendar o enigma. Os dias que se seguiram ao encontro com a freira sem rosto foram um borrão para Pedro. Ele tentou, mudando suas rotas de entrega, mas as opções eram limitadas e,
Não sempre no mesmo lugar, mas sempre presente, uma figura sombria e silenciosa que observava. Uma vez ela estava em frente a um antigo painel de azulejos, outra vez, perto das escadas desativadas que levavam a um andar inferior. Sua presença nunca era agressiva, nunca parecia ameaçadora no sentido físico, mas a mera visão dela era suficiente para gelar o sangue de Pedro e o deixar em um estado de pavor e fascínio. Ela nunca se movia quando ele a via, e se ele virava as costas por um segundo, não era uma tristeza de raiva ou de dor, mas de uma profunda melancolia, de algo perdido, de um fardo carregado por muito tempo. Era como se a alma da freira estivesse tentando se comunicar através de uma emoção pura, uma emoção que transcendia as barreiras da linguagem e se manifestava diretamente em sua mente, em seu coração. Sua aura não era maligna, mas sim carregada de uma profunda melancolia e de um desejo latente, um anseio. Pedro sentiu que estava sendo atraído para um enigma, para uma história que o tempo havia apagado, mas que a freira, em sua eterna presença, tentava reviver. A cada noite, a mesma cena, a mesma sensação, mas a cada vez, a curiosidade de Pedro aumentava, superando o medo e impelindo-o a buscar a verdade. Ela parecia se teletransportar para outro ponto da estação, mantendo sempre uma distância, como se o convidasse a se aproximar a desvendar seu mistério. A freira permaneceu como uma estátua sombria, sua presença inabalável. Pedro começou a sentir uma frustração crescente. O medo ainda estava lá, mas a impotência de não conseguir desvendar o mistério que o assombrava era quase tão agonizante. Ele queria respostas, queria entender por que ele era o único a vê-la, por que ela parecia tão conectada a ele, e por que a Estação Sé, um lugar tão familiar, havia se tornado o palco de seu tormento. Invariavelmente, parecia que ela não apenas se manifestava, mas o esperava, como se houvesse uma conexão entre eles, um propósito em sua aparição que Pedro ainda não compreendia. Ele começou a notar padrões. Ela sempre aparecia às 3 da manhã, pontualmente, e sempre, de alguma forma, direcionada a ele. Essa constância, ao invés de acalmá-lo, intensificava a sensação de que havia algo mais profundo acontecendo, algo que transcendia a simples aparição de um fantasma e entrava no reino de um chamado ou de uma missão mesmo que ele ainda não soubesse qual. Algum pedido o arrastava de volta para o coração de São Paulo. Em vez de fugir ou apenas observar de longe, ele diminuiu o ritmo ao passar pela freira. A escuridão no lugar do rosto da freira parecia se intensificar, como um abismo que o convidava. Pedro respirou fundo, tentando controlar a voz que teimava em falhar. "O que você quer?" Ele sussurrou, a voz rouca e quase inaudível tremendo no silêncio da estação. O som de sua própria voz parecia um sacrilégio, uma quebra daquele silêncio que a freira parecia impor. A pergunta ecoou, e a única resposta foi o silêncio, mais denso, mais carregado, como se a freira estivesse absorvendo suas palavras, meditando sobre elas. Ela estava perto da antiga bilheteria, sua forma esguia quase se misturando à escuridão. O coração de Pedro martelava, mas uma curiosidade irresistível o impelia. Ele podia sentir o frio sobrenatural emanando dela, e o cheiro metálico e doce estava mais forte do que nunca, quase sufocante. A coragem não vinha da ausência de medo, mas da necessidade de entender, de quebrar o ciclo de pavor e dúvida que o assombrava, forçando-o a passar por ali. Cada aproximação da estação se tornava um teste para seus nervos. Ele sentia o coração acelerar, as mãos suarem, e seus olhos varriam os corredores escuros, esperando reviver o pesadelo. A paranoia começou a se instalar. Qualquer sombra, qualquer barulho distante, qualquer mudança na temperatura do ar o fazia estremecer, revivendo a sensação de medo primordial que o havia dominado. O sono era fragmentado por pesadelos recorrentes da figura sem rosto, e a exaustão física se somava a uma exaustão mental profunda, drenando sua energia. Desesperadamente, racionalizar o que vira, buscando explicações lógicas para a aparição. Talvez fosse o cansaço extremo,
a privação de sono que o fazia ver coisas, ou talvez um truque de luz e sombra na escuridão da estação. Ele se forçava a acreditar nisso, repetindo a si mesmo que fantasmas não existiam, que eram apenas histórias. Contudo, a imagem da figura esguia, o vazio onde deveria haver um rosto, e o arrepio gelado que o havia percorrido, permaneciam vívidos em sua mente, assombrando seus pensamentos mesmo à luz do dia. Ele sentia como se a realidade tivesse se distorcido para sempre, e a linha entre o tangível e o inexplicável houvesse se tornado tênue, quase invisível, perturbando sua paz interior. Pedro tentou evitar a estação Sé nas madrugadas. Ele não ousou contar a ninguém sobre o que vira. Quem acreditaria? Sua avó, talvez, mas ele não queria preocupá-la com algo tão perturbador. Seus amigos e colegas de faculdade o considerariam louco, um universitário estressado imaginando coisas. O segredo o pesava, isolando-o em sua própria experiência aterradora. A solidão desse fardo era quase tão opressora quanto o medo da freira. Ele se via preso em um limbo entre a sua antiga realidade, onde o sobrenatural era apenas ficção, e a nova, onde a linha havia sido brutalmente apagada, deixando-o à deriva em um mar de incertezas e medos que não conseguia compartilhar com ninguém. A cada noite que passava pela estação Sé, a freira sem rosto estava lá. O comportamento da freira era enigmático. Em uma noite particularmente chuvosa, Pedro decidiu tentar uma abordagem diferente. Ele parou a bicicleta a alguns metros dela, as mãos tremendo no guidão. Nenhuma resposta veio, nenhum movimento, mas Pedro sentiu uma pontada de tristeza, um lamento silencioso que parecia emanar da freira. Ele ficou ali, por o que pareceu uma eternidade, esperando por qualquer sinal, qualquer indicação. A sensação de que a freira não era uma ameaça, mas uma entidade em busca de algo, começou a se solidificar. Na semana seguinte, Pedro, impulsionado por uma mistura de pavor e fascínio, começou a pesquisar sobre a história da estação Sé e seus arredores. Ele passava horas na biblioteca da faculdade, consultando arquivos antigos, jornais empoeirados e livros sobre lendas urbanas de São Paulo. A princípio, nada de concreto, muitas histórias de fantasmas genéricas, mas nenhuma menção a uma freira sem rosto. A frustração crescia. Mas a obstinação de Pedro, tão característica de seu temperamento, não o deixava desistir. Ele sabia que a resposta estava ali, em algum lugar, esperando para ser descoberta, como um código a ser decifrado em um projeto de engenharia. Uma jovem dedicada e piedosa, conhecida por sua bondade e pelo rosto angelical, que havia desaparecido misteriosamente em 1947, justamente na data do acidente do metrô. O registro mencionava que ela estava a caminho de uma creche mantida pelas irmãs, levando doações de alimentos e roupas quando foi vista pela última vez. O convento havia feito uma busca intensa, mas sem sucesso. A descrição da irmã Sofia, embora breve, evocava uma pureza e uma devoção que se encaixavam na imagem melancólica da freira que o assombrava. Era quase imperceptível, um balançar sutil do hábito, um convite silencioso para se aproximar. O ar ao redor dela parecia vibrar, e o cheiro doce e metálico se intensificou, quase entorpecendo-o. A escuridão em seu rosto parecia mais profunda, um vácuo que o chamava. Ele não sabia o que aconteceria se ele se aproximasse, mas a necessidade de respostas era mais forte do que qualquer receio. Pedro estava pronto para o que viesse, para desvendar o mistério da irmã Sofia e da estação Sé, mergulhando de cabeça no conflito que havia tomado conta de sua vida. Pela primeira vez, a freira parecia ativa, não apenas uma presença estática. Pedro sentiu um arrepio diferente, não de medo, mas de expectativa. Era como se a verdade estivesse prestes a ser revelada, e ele era o único espectador daquele drama sobrenatural. O único a quem a irmã Sofia confiava seu segredo. Foi em um artigo obscuro de um jornal de 1947, amarelado pelo tempo, que ele encontrou a primeira pista relevante. A ausência das feições se tornou o novo enigma.
Seria um símbolo de sua perda de identidade, de sua alma presa entre dois mundos? Pedro sentiu uma profunda compaixão pela irmã Sofia. Em vez de evitá-la, ele buscava a freira, observando-a, tentando entender o que ela queria. Ele levava um caderno e anotava suas observações. Os locais onde ela aparecia, a intensidade do frio, a estranha luz que a rodeava. Ele se tornou um investigador paranormal por acidente, motivado pela compaixão e pela busca pela verdade. Ela não era um espírito maligno, mas uma alma em agonia, presa a um local de sua tragédia, incapaz de encontrar a paz, talvez por não ter tido um enterro digno, ou por ter deixado algo inacabado em vida. A manchete, quase ilegível, falava de um trágico acidente ocorrido nas proximidades da Sé. O medo não desapareceu completamente, mas foi substituído por uma empatia crescente. Ele se sentia um confidente, o único a quem ela se mostrava, a única pessoa capaz de desvendar seu segredo e, talvez, ajudá-la a encontrar o descanso eterno. Ele passou a encará-la não como uma ameaça, mas como um desafio, um quebra-cabeça espiritual que ele, o estudante de engenharia pragmático, era o único capaz de resolver. Jovem noviça desaparece após desabamento na obra do metrô, dizia o título em letras miúdas. O texto descrevia o colapso parcial de um túnel durante as escavações para a linha do metrô, que à época ainda estava em fase de construção. Muitas vidas haviam sido perdidas, e entre os desaparecidos estava uma noviça que passava pela área para levar suprimentos a uma instituição de caridade próxima. Ela nunca foi encontrada. O coração de Pedro disparou. Uma noviça, desaparecida nas obras do metrô, bem na região da estação Sé. A coincidência era grande demais para ser ignorada. O artigo era breve e não dava muitos detalhes, apenas a confirmação de que uma jovem mulher, que estava prestes a fazer seus votos finais, havia desaparecido sem deixar vestígios. Nenhuma menção ao nome da noviça, apenas a dor da família e o mistério que pairava sobre seu sumiço. A foto que acompanhava a matéria era de baixa qualidade, mas a imagem da silhueta em hábito, embora borrada, despertou um reconhecimento imediato em Pedro. Ele continuou sua pesquisa, agora com um foco mais direcionado. Vasculhou arquivos da Diocese de São Paulo, buscando registros de novícias desaparecidas naquele período. A tarefa era árdua, mas ele se recusava a desistir. A cada nome, a cada data, a cada documento, a imagem da freira sem rosto pairava em sua mente, impulsionando-o a seguir em frente. Era como se a própria freira o guiasse, sussurrando em seus pensamentos os caminhos a seguir, as fontes a consultar, as perguntas a fazer. Finalmente, em um registro manuscrito de um convento antigo, Pedro encontrou o que buscava. O nome, Irmã Sofia. A ligação era inegável. A freira sem rosto na estação Sé era Irmã Sofia. Mas por que ela permanecia ali? E por que seu rosto estava ausente? Com essa revelação, a relação de Pedro com a freira mudou. Ele continuou frequentando a estação Sé nas madrugadas, não mais por obrigação, mas por um propósito. Uma noite, enquanto observava a freira de longe, Pedro notou um leve movimento em sua direção. Ele deu um passo hesitante, depois outro, na direção da freira. Pedro estendeu a mão lentamente, hesitante, na direção da freira. O ar ao redor dela parecia crepitar com uma energia invisível, e o frio sobrenatural se intensificou, fazendo seus dentes baterem. Ele podia sentir a presença dela de forma mais vívida do que nunca, quase como se pudesse tocá-la. Mas a escuridão em seu rosto permanecia um abismo insondável, um mistério que o atraía e o aterrorizava ao mesmo tempo. Ele se aproximou do pilar, a lanterna do celular tremendo em sua mão. O cheiro doce e metálico se tornou quase insuportável. E o frio era tão intenso que ele podia ver sua própria respiração no ar. A cada objeto removido, a fenda parecia se alargar um pouco mais, revelando uma passagem estreita e escura que se estendia para o desconhecido. Ele podia ouvir o som de sua própria respiração, pesada e irregular.
e o eco distante de algo que parecia ser o gotejar de água. A freira permanecia ali, observando-o, sua presença silenciosa e encorajadora, como se ela soubesse exatamente o que ele encontraria lá dentro. A freira sem rosto permanecia imóvel, observando-o, sua presença silenciosa e expectante. Os restos de um hábito escuro quase desintegrado envolviam os ossos. A revelação era brutal e inegável. A irmã Sofia não havia desaparecido. Ela havia sido soterrada viva durante o acidente de 1947, seus restos mortais esquecidos e selados sob a estação que ela frequentava. A ausência de seu rosto na aparição era um reflexo da forma como ela havia morrido, esmagada e desfigurada, sua identidade perdida na tragédia. Ali, nas profundezas esquecidas da estação Sé, estavam os restos mortais da irmã Sofia. A cena era um soco no estômago, uma imagem que se gravou em sua mente, confirmando a tragédia que a freira tentava comunicar. Ele acendeu a lanterna do celular e rastejou para dentro, o medo se misturando à adrenalina da descoberta. O ar lá dentro era denso e abafado, com o cheiro de terra molhada e mofo. A passagem descia em um ângulo suave, revelando um túnel estreito e úmido, claramente parte da estrutura original da estação, mas que havia sido selado e esquecido por décadas. As paredes eram de terra batida e pedras irregulares, e o teto era baixo, forçando-o a se curvar. Era um momento de pura tensão, a culminação de semanas de encontros sobrenaturais, de uma busca incessante por respostas que pareciam estar a um passo de serem reveladas. O túnel parecia se estender por uma distância considerável, e Pedro sentiu uma sensação de claustrofobia. Mas a necessidade de desvendar o mistério da freira era mais forte do que qualquer desconforto. Ele sabia que estava no caminho certo, que a irmã Sofia o havia guiado até ali por um motivo, e que a verdade sobre seu desaparecimento estava prestes a ser revelada, escondida nas profundezas da estação Sé, um segredo guardado pelo tempo. A estação Sé, mergulhada na escuridão da madrugada, parecia respirar em uníssono com sua própria respiração ofegante, cada eco de seus passos amplificado, cada batida de seu coração reverberando nas paredes antigas. A luz da lanterna de Pedro varreu o local, revelando uma cena que o fez prender a respiração. No centro da câmara, sob uma pilha de escombros e terra, havia uma forma humana. O coração de Pedro gelou. Ele se aproximou, o medo se misturando a uma terrível certeza. De repente, a freira fez um movimento. Não foi um passo, mas um deslize etéreo, quase imperceptível, como se ela flutuasse alguns centímetros à frente. E então, ela levantou uma das mãos apontando para uma área específica da estação. Era um canto esquecido, atrás de um pilar maciço onde a iluminação era quase inexistente, e o acúmulo de poeira e detritos era maior. Não era uma porta, nem uma passagem óbvia, mas uma fenda, um buraco que parecia ter sido coberto por anos de negligência e esquecimento. Ele se ajoelhou, o coração martelando, e tentou espiar para dentro. A escuridão era total e impenetrável, mas ele sentiu uma corrente de ar frio vindo de lá, um ar que carregava o mesmo cheiro peculiar que emanava da freira, um cheiro de terra úmida, metal enferrujado e algo mais, algo antigo e esquecido. Pedro nunca havia prestado atenção àquele local antes, sempre o considerando apenas mais um ponto cego da arquitetura labiríntica da estação Sé, um lugar sem importância, um mero espaço vazio na vastidão do concreto. A curiosidade de Pedro superou o medo. Aquele era o sinal que ele esperava, a indicação que a freira finalmente lhe dava. Atrás do pilar, escondido pela escuridão e pela sujeira, Pedro encontrou uma pequena abertura na parede, quase imperceptível. Com as mãos trêmulas, Pedro começou a remover os detritos que bloqueavam a abertura. Pedaços de concreto, tijolos soltos, entulho. A passagem era apertada, mal permitindo que Pedro se espremesse. Ele continuou rastejando, a luz do celular tremendo e lançando sombras dançantes nas paredes. O túnel se abriu em uma pequena câmara, onde o ar era ainda mais denso e o cheiro metálico e doce
se tornava quase insuportável. Era um esqueleto. E ao lado dele, quase intacto apesar do tempo, estava um crucifixo de madeira e um rosário. Pedro sentiu uma onda de emoção avassaladora. Tristeza, alívio e uma profunda compaixão pela alma que havia permanecido presa por tanto tempo. A descoberta dos restos mortais da irmã Sofia foi um ponto de virada monumental na vida de Pedro. O ceticismo, que o definira por anos, desmoronou completamente, substituído por uma compreensão profunda e perturbadora da realidade, onde o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos era mais tênue do que ele jamais imaginara. Ele não era mais apenas um estudante de engenharia pragmático. Ele era agora o guardião de um segredo, o elo entre o passado trágico da irmã Sofia e a possibilidade de sua paz. A imagem dos ossos, do crucifixo e do hábito desintegrado se fixou em sua mente. Uma prova irrefutável de sua experiência sobrenatural. Ele falava com ela em voz baixa, prometendo que a ajudaria, que a verdade seria revelada. Ele estava exausto, mas uma nova energia o impulsionava. Ele tinha uma missão, e não descansaria até que a irmã Sofia recebesse o descanso que merecia. O peso do segredo era imenso, mas a responsabilidade de honrar a memória da freira era ainda maior. Ele sentia a presença da freira sem rosto ao seu lado, não mais como uma figura assustadora, mas como uma companheira silenciosa, uma alma grata. Ele tirou fotos da câmara e dos restos mortais com o celular, mesmo sabendo que a qualidade não era ideal. Ele pesquisou sobre como reportar descobertas arqueológicas ou forenses e sobre os procedimentos legais envolvidos. A mente de engenheiro, acostumada a resolver problemas complexos, estava agora totalmente focada em desvendar esse mistério de uma forma que pudesse ser aceita pelo mundo real. O frio sobrenatural ainda estava lá, mas agora era reconfortante, um sinal de sua presença e de sua gratidão. Ele se preparou para o ceticismo, para as perguntas, para a incredulidade, mas ele tinha a certeza em seu coração, a verdade que a freira sem rosto havia lhe revelado, e isso era o suficiente para impulsioná-lo. A cada passo, ele sentia a presença da irmã Sofia, uma força invisível que o guiava e o encorajava, como se ela estivesse finalmente vendo a luz no fim de seu longo e doloroso túnel. Ele sentia que a irmã Sofia estava finalmente em paz, ou pelo menos mais próxima dela, sabendo que seu segredo havia sido descoberto. A experiência o havia transformado, abrindo seus olhos para um mundo que ele nunca soube que existia, e para uma compaixão que ele nunca soube que possuía. Ele estava pronto para enfrentar os novos desafios que viriam, pronto para ser a voz da irmã Sofia, para que sua história fosse finalmente contada e sua alma pudesse descansar em paz. A emoção que o atingiu foi avassaladora, uma tristeza profunda pela tragédia da irmã Sofia, que havia morrido de forma tão brutal e sido esquecida por décadas. Um alívio por finalmente entender o propósito de sua aparição, a razão de sua presença constante na Estação Sé, e uma determinação inabalável de fazer o que fosse preciso para dar a ela o descanso que merecia. A compaixão tomou o lugar do medo, e Pedro sentiu uma conexão profunda com aquela alma perdida, como se o destino os tivesse unido para que a verdade viesse à tona. Ele sabia que não podia simplesmente deixar os restos mortais ali. A irmã Sofia merecia um enterro digno, um adeus apropriado, para que sua alma pudesse finalmente encontrar a paz. Mas como ele explicaria sua descoberta? Como ele convenceria as autoridades de que havia encontrado um esqueleto em um túnel secreto da Estação Sé, guiado por um fantasma sem rosto? A situação era absurda, digna de um roteiro de filme. E Pedro sabia que enfrentaria ceticismo e, talvez, até mesmo acusações. O desafio era imenso, mas ele estava determinado a enfrentá-lo. Pedro passou o resto da madrugada na câmara, sentado em silêncio ao lado dos restos da irmã Sofia. Ao amanhecer, com a estação começando a ganhar vida com os primeiros passageiros, Pedro rastejou para fora do túnel, selando a abertura novamente com os detritos, como se nada tivesse acontecido. Os dias seguintes foram dedicados a um planejamento meticuloso.
Pedro sabia que precisava de provas irrefutáveis para convencer as autoridades. Ele decidiu procurar a Diocese de São Paulo primeiro, esperando que eles tivessem mais abertura para uma história como essa, dada a natureza da descoberta. A vida de Pedro, antes focada em estudos e entregas, havia sido completamente redefinida por esse encontro sobrenatural. Ele não era mais o mesmo. Pedro estava diante de um desafio hercúleo: convencer um mundo cético da existência de um fantasma e da necessidade de resgatar seus restos mortais de um túnel esquecido sob a Estação Sé. Sua primeira parada foi na Cúria Metropolitana de São Paulo, o coração administrativo da arquidiocese. A recepcionista, uma senhora de semblante cansado, olhou para ele com uma mistura de curiosidade e impaciência, enquanto ele tentava explicar, em termos vagos e apressados, a urgência de seu pedido. Ele não podia simplesmente soltar a história da freira fantasma sem antes ter acesso a alguém com autoridade e talvez um pouco mais de abertura para o inusitado. Dizia-se que uma noviça havia desaparecido e que, por não ter tido um enterro digno, sua alma estaria vagando, buscando paz. Muitos consideravam uma mera lenda, uma forma de lidar com a dor de um desaparecimento sem solução, mas a forma como Pedro descreveu a freira, especialmente a ausência do rosto, atingiu uma corda sensível no padre Antônio, que havia estudado a fundo as crenças populares e os relatos de intervenções divinas e paranormais. Ele explicou que a alma poderia manifestar sua condição através da forma, e a falta do rosto era um símbolo de sua desfiguração e do esquecimento. Ela o informou que ele precisaria de um agendamento e, francamente, parecia mais preocupada em dispensá-lo rapidamente do que em ouvir sua história bizarra. Pedro, trêmulo, mostrou as fotos que havia tirado com o celular. As imagens eram escuras e granuladas, mas a forma esquelética e o crucifixo eram visíveis, inconfundíveis. O padre examinou-as com atenção, sua expressão grave. "Isso é grave", ele murmurou, mais para si mesmo. "Muito grave. Se o que você diz é verdade, estamos diante de uma tragédia que clama por justiça e paz." A seriedade na voz do padre Antônio validou toda a experiência de Pedro, confirmando que ele não estava imaginando coisas. Depois de muita insistência, e de explicar com a voz embargada a importância de sua descoberta histórica, ele acreditou em Pedro, não talvez na aparição sobrenatural em si, mas na veracidade da descoberta dos restos mortais e na importância de dar a eles o devido respeito. Ele explicou a Pedro a complexidade de envolver as autoridades, os trâmites burocráticos e a necessidade de se aproximar do caso com a máxima cautela para evitar sensacionalismo ou descrédito. O padre prometeu usar sua influência dentro da igreja para abrir portas e garantir que a história da irmã Sofia fosse tratada com a seriedade que merecia, longe dos holofotes da mídia curiosa. Pedro conseguiu ser encaminhado ao padre Antônio, um clérigo de idade avançada com olhos gentis e uma serenidade que parecia desarmar qualquer um. A presença do padre Antônio, com sua sabedoria e fé, era um farol em meio à escuridão da incerteza. Juntos, eles começaram a traçar um plano. O padre explicou que primeiro precisariam de uma equipe forense para confirmar a identidade dos restos e a causa da morte, e que isso exigiria uma aprovação formal da diocese e das autoridades civis. Seria um caminho longo e árduo, mas pela primeira vez Pedro sentiu que era possível. O padre o ouviu pacientemente, sem interromper, enquanto Pedro desabafava, contando cada detalhe da aparição, da pesquisa nos arquivos e da descoberta chocante dos restos da irmã Sofia. A princípio, o padre manteve uma expressão impassível, mas à medida que Pedro descrevia o vazio no rosto da freira e o cheiro peculiar, uma sombra de reconhecimento cruzou seu semblante, quase imperceptível. Mas ali, ao final do relato, o padre Antônio suspirou profundamente e fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, seu olhar era de profunda melancolia. "Meu filho", ele começou com a voz rouca, "eu já ouvi muitas histórias nesta vida. Algumas, confesso, desafiam a lógica, mas a sua toca em algo que ecoa em antigas lendas de nossa própria diocese. Há muito tempo,
Murmurava-se sobre uma jovem noviça que desapareceu de forma misteriosa. Uma alma pura, tragada pela tragédia da modernidade que avançava. Ele não o chamou de louco, nem de delirante, o que já era um enorme alívio para Pedro, que esperava a incredulidade total. O padre, então, contou a Pedro sobre a lenda interna do convento, onde Irmã Sofia estava prestes a fazer seus votos. "Você tem fotos, meu filho?" perguntou o padre Antônio, seus olhos fixos nos de Pedro. A partir daquele momento, o padre Antônio se tornou um aliado inesperado e crucial. Pedro sentiu um peso enorme sair de seus ombros. Não estava mais sozinho nessa jornada. Os dias que se seguiram foram uma maratona de burocracia e tensão. Padre Antônio, com sua rede de contatos e sua reputação impecável, começou a movimentar as engrenagens da igreja, agendando reuniões com advogados, autoridades civis e até mesmo com representantes da Companhia do Metropolitano. Não havia mais a carga de terror, mas sim uma aura de vigilância, e Pedro ousaria dizer, de expectativa. Ela não se movia, mas a escuridão em seu rosto parecia menos densa, como se uma tênue luz começasse a brilhar por trás do vazio. Um sinal de esperança. Pedro sentia que ela estava observando seus esforços, acompanhando cada passo, e que sua paz dependia do sucesso dessa empreitada. Eram 3 peritos forenses, 2 engenheiros do metrô e alguns seguranças. Ninguém mais parecia vê-la. Ela estava lá para ele, um silêncio apoio, uma confirmação de que ele estava no caminho certo. O ar na câmara dos restos mortais era ainda mais pesado, e o cheiro doce e metálico se intensificou. Mas para Pedro, agora, era um cheiro de memória e de uma promessa prestes a ser cumprida. Ele apontou para os ossos, e os peritos começaram seu trabalho meticuloso, coletando amostras, registrando a cena. O arco de transformação pessoal de Pedro estava completo. De um jovem cético e assustado, ele se tornara o defensor de uma alma perdida, o portador da verdade de uma tragédia esquecida, enfrentando o desconhecido com coragem e compaixão. Era um momento íntimo entre eles, uma validação de sua jornada. A partir daquele instante, Pedro sentiu uma força renovada, uma determinação inabalável. Ele sabia que, mesmo que o mundo duvidasse, a Irmã Sofia estava com ele, e isso era o suficiente para impulsioná-lo a seguir em frente e garantir que sua história recebesse o final que merecia. O ambiente estava tenso, com olhares céticos sendo lançados em sua direção. Pedro sentiu a pressão sobre seus ombros, sabendo que a credibilidade do padre Antônio e a sua própria estavam em jogo. Ele os guiou até o pilar, removeu os detritos e revelou a entrada do túnel. A expressão nos rostos dos engenheiros mudou de ceticismo para surpresa. E finalmente para apreensão, ao verem a abertura escondida. A conexão entre eles se aprofundava, tornando-se uma aliança silenciosa e sobrenatural em busca de justiça e redenção. Pedro, por sua vez, continuava suas entregas noturnas, mas com um novo propósito. Ele passava pela estação SEI. Naquelas madrugadas solitárias, conversava mentalmente com a Irmã Sofia, assegurando-lhe que estava fazendo tudo ao seu alcance, pedindo-lhe paciência e força. A cada noite, a freira sem rosto ainda aparecia. Mas agora, sua presença parecia diferente. O primeiro grande obstáculo veio da Companhia do Metropolitano. Eles se mostraram relutantes em permitir qualquer escavação ou investigação em uma área da estação, especialmente em um túnel secreto, citando questões de segurança, estabilidade da estrutura e interrupção do serviço. Pedro e Padre Antônio enfrentaram inúmeras reuniões explicando a situação com a máxima discrição, focando na importância histórica da descoberta e na necessidade de um enterro digno, omitindo, claro, os detalhes sobrenaturais da aparição. O padre usou sua influência, mencionando a possibilidade de envolvimento da mídia se a situação não fosse tratada com seriedade e respeito. Finalmente, após semanas de negociações exaustivas, foi concedida uma permissão limitada para uma equipe de peritos forenses acessar o túnel. A condição era que tudo fosse feito de madrugada, sob a supervisão de seguranças da estação e engenheiros do metrô,
para não atrapalhar o fluxo de passageiros. Pedro seria o guia, o único que sabia a localização exata da passagem secreta. Ele sentiu uma mistura de nervosismo e um orgulho crescente. Seu esforço, sua persistência, estavam finalmente gerando frutos, e a história da irmã Sofia estava prestes a ser ouvida. Na noite marcada, Pedro se encontrou com a equipe na estação Sé. Com a entrada revelada, Pedro sentiu um arrepio. A freira sem rosto estava lá, parada do outro lado da plataforma, observando. Ele rastejou para dentro do túnel, seguido pelos peritos que acenderam suas próprias lanternas potentes. A pequena câmara subterrânea sob a estação Sé pulsava com uma energia estranha, uma fusão do silêncio reverente dos peritos forenses com a presença imaterial da irmã Sofia. As luzes portáteis da equipe forense cortavam a escuridão úmida, revelando cada detalhe dos restos mortais enquanto Pedro observava com uma mistura de apreensão e esperança. Evidências de colapso estrutural, ele murmurava, enquanto examinava os ossos com um olhar clínico. Fraturas consistentes com esmagamento. Aparentemente, a causa da morte foi traumatismo contuso severo devido a soterramento. Pedro ouvia as palavras técnicas, mas sua mente estava em outro lugar, conectado à alma que clamava por reconhecimento. O que é isso? Ele apontou para algo semi-enterrado sob uma pequena pilha de terra e pedras perto do esqueleto. Pedro se inclinou, o coração disparado. O perito, com luvas, retirou o objeto. Era um medalhão de prata envelhecido, corroído pelo tempo e pela umidade, mas ainda reconhecível. Havia uma inscrição gravada nele, quase ilegível. O objeto era uma joia simples, mas sua presença ali era inesperada, um detalhe a mais no enigma da freira. Cada termo científico parecia validar não apenas a morte física, mas também o longo período de agonia espiritual da irmã Sofia, presa entre a vida e a morte, buscando uma voz. O metal estava incrivelmente frio, mais frio do que o ambiente ao redor, e uma sensação de formigamento percorreu sua mão. Ele podia sentir a energia da irmã Sofia irradiando do objeto. Com a lanterna do celular, ele conseguiu decifrar a inscrição, gravada em uma caligrafia delicada. Para minha amada Sofia, sempre tua, G. A letra G era ornamentada, quase artística, um detalhe que adicionava uma camada de mistério à tragédia. A tensão era quase palpável, um fio invisível que conectava o passado trágico da noviça ao presente emaranhado de Pedro. A escuridão em seu rosto começou a tremer, a ondular, como se uma emoção intensa a estivesse abalando. Ele sentiu uma pontada de tristeza esmagadora, mas também de uma estranha gratidão, como se a irmã Sofia estivesse finalmente revelando um segredo mais profundo, uma conexão que aprendia àquele lugar, algo além da mera tragédia do acidente. O medalhão era a chave, o elo perdido que conectava a alma da freira ao seu passado, uma última memória material de sua vida interrompida. Os peritos, com seus macacões e luvas, moviam-se com uma precisão quase cirúrgica, documentando e coletando amostras, alheios ao verdadeiro mistério que os havia levado àquele local esquecido. A presença dela na câmara não era um sinal de medo, mas um clamor, um apelo final para que tudo fosse feito corretamente, para que sua história fosse finalmente honrada. Ele fez um contato visual silencioso com a figura, um aceno de cabeça, uma promessa muda de que ele não a decepcionaria. Aquele instante era apenas deles, uma comunicação silenciosa que transcende a compreensão dos peritos e engenheiros que os rodeavam. O perito-chefe, um homem de meia idade com uma expressão séria, falava em voz baixa com sua equipe, ditando observações para um gravador. Enquanto os peritos trabalhavam, Pedro sentiu o ar da câmara ficar ainda mais frio, e o cheiro doce e metálico se tornou quase sufocante. Ele olhou para a entrada do túnel, e lá estava ela, a freira sem rosto. Sua figura, antes distante na plataforma, agora pairava na entrada da câmara, quase como se tivesse atravessado o tempo e o espaço para estar presente naquele momento crucial. A escuridão em seu rosto não era mais um abismo. Era um turbilhão de emoções, de uma angústia ancestral que parecia se intensificar com a proximidade da verdade. Ela parecia estar mais agitada do que nunca,
uma energia sutil emanando de sua forma etérea. Pedro sentiu um nó na garganta. Ele sabia que aquele era o clímax, o momento da verdade final para a irmã Sofia. De repente, um dos peritos, enquanto examinava a área ao redor dos restos, soltou uma exclamação abafada. "Espere um minuto." O perito limpou cuidadosamente o medalhão e o entregou a Pedro. Pedro sentiu um choque elétrico ao segurá-lo. Pedro levantou o olhar para a freira sem rosto. A figura etérea na entrada da câmara parecia ter se concentrado no medalhão em sua mão. O medalhão brilhou tenuemente nas mãos de Pedro, um eco prateado da vida que um dia pertenceu à irmã Sofia. À medida que a luz da lanterna atingia sua superfície, a escuridão que envolvia a freira na entrada da câmara pareceu se dissolver por um breve instante. Enquanto o objeto passava para as mãos do perito, a figura da freira na entrada da câmara pareceu vacilar. O ar frio intensificou-se dramaticamente, e um lamento quase inaudível, um murmúrio etéreo, ecoou pelas paredes da câmara. Os peritos se entreolharam, um leve arrepio coletivo passando por eles, embora não conseguissem identificar a origem do som ou a súbita queda de temperatura. Os peritos observavam confusos a estranha interação de Pedro com o nada aparente. A escuridão em seu rosto se contorceu e um brilho pálido, quase um flash de luz azulada, irrompeu do vazio. Os peritos deram um passo atrás, atordoados pela súbita manifestação inexplicável. O ar da câmara se encheu de um suspiro longo e etéreo, um som de alívio e liberação que parecia vir de todos os cantos e ao mesmo tempo de lugar nenhum. "Irmã Sofia." Ele sussurrou, a voz carregada de emoção. "Você pode ir agora. Seu segredo foi revelado." Ela não desapareceu de repente, mas se desfez, partícula por partícula, como fumaça ao vento. Eles não viram a figura em si, mas sentiram a onda de frio, o lamento e o brilho intenso. Havia algo inexplicável que eles não podiam negar, uma anomalia que desafiava sua compreensão científica. Pedro, com lágrimas nos olhos, apertou o medalhão em sua mão. Ele sabia que havia testemunhado o fim de uma longa espera, a libertação de uma alma, e o clímax de uma jornada que o mudaria para sempre. Os contornos de seu hábito se tornaram translúcidos, mais e mais transparentes até que ela se tornou apenas uma silhueta tremeluzente de luz. O brilho azulado se intensificou por um instante final, e então, com um último sussurro de alívio que Pedro sentiu em sua alma, a irmã Sofia se foi. A câmara, outrora cheia de sua presença, agora estava vazia, e o cheiro doce e metálico se dissipou no ar, deixando apenas o cheiro de terra úmida e mofo. Sua história será contada. Encontre sua paz. Ele sentiu uma onda de calor invadir seu peito, em contraste com o frio ambiente, uma sensação de conexão profunda com a alma da noviça, uma despedida carregada de significado. Apenas Pedro, com seus sentidos aguçados pela convivência com o sobrenatural, compreendeu a agonia da irmã Sofia. Não era um rosto que se formava, mas uma imagem translúcida e fugaz. A de uma jovem mulher, de olhos profundos e um sorriso gentil, cheia de vida e esperança. A visão durou apenas um piscar de olhos, uma aparição dentro da aparição, mas foi o suficiente para chocar Pedro até a medula. Ele sentiu uma pontada de tristeza lancinante. A beleza efêmera da jovem contrastando brutalmente com o destino trágico. Um dos peritos, que estava mais próximo, notou o medalhão e, com a curiosidade científica, pediu para examiná-lo. Pedro pegou o medalhão de volta, sentindo a urgência da freira. Ele sabia que o objeto era crucial, mas não para a análise forense. Era para a alma dela. Ela se moveu 1 centímetro, depois outro, lentamente, quase imperceptivelmente em direção a Pedro, como se o medalhão a atraísse. Era um convite mudo, uma súplica. Pedro entendeu. Aquele medalhão não era apenas uma pista, era a chave para a paz dela, a última conexão com sua vida terrena, com o amor que aprendia talvez aquele plano de existência. Este medalhão, ele disse em voz alta, a voz embargada pela emoção, pertencia a ela, a irmã Sofia.
É uma lembrança de alguém que ela amava. A figura da freira parecia se acalmar ligeiramente com suas palavras, como se a mera menção de seu nome e de seu amor a acalmasse. O cheiro doce e metálico, antes opressor, agora parecia ter uma doçura suave, como o perfume de flores secas. A escuridão no rosto da freira começou a se agitar novamente, mas desta vez não era um movimento de agonia, mas de um frenético desejo. Ele segurou o medalhão à frente, estendendo-o na direção da freira. No momento em que Pedro estendeu o medalhão, a figura da freira sem rosto se agitou violentamente. A figura da freira, antes tão sólida em sua etérea escuridão, começou a se dissipar. Um silêncio chocado pairou na câmara. Os peritos olharam para Pedro, depois para o local onde a freira estava, e depois para o medalhão em sua mão. A libertação da irmã Sofia marcou um ponto de inflexão não apenas para a entidade, mas, de forma ainda mais profunda, para Pedro. Aquele momento na câmara subterrânea da Estação Sé não foi apenas o fim de uma assombração. Foi o início de uma nova percepção para o jovem universitário. O ceticismo que havia moldado sua visão de mundo por toda a vida desintegrou-se, dando lugar a uma aceitação humilde e assustadora do inexplicável. Jornais locais publicaram pequenas notas sobre a descoberta de restos humanos durante uma inspeção de rotina, sem mencionar os detalhes mais fantásticos da história de Pedro. Ele não contou a ninguém, exceto ao padre Antônio, sobre a inscrição "Para minha amada Sofia, sempre tua, G". Aquele detalhe, a menção de um amor secular, acrescentava uma camada de patos à tragédia da noviça, um elo humano que aprendia ao mundo. Pedro se perguntava quem seria G, e se aquele amor também havia ficado preso no tempo, aguardando um reencontro. Era um mistério dentro do mistério, que o fazia refletir sobre a complexidade das relações humanas e a persistência do amor, mesmo após a morte. A igreja, por meio do padre Antônio, assumiu a responsabilidade pelos restos da irmã Sofia, e um funeral discreto foi organizado. As madrugadas continuaram a fazer parte de sua rotina de entregas, mas a atmosfera do local havia mudado drasticamente. A experiência com a irmã Sofia o ensinou que a vida era mais do que fórmulas e cálculos, que havia dimensões da existência que a ciência ainda não podia explicar. Sua mente de engenheiro, antes tão focada no concreto, agora estava mais aberta à abstração, à intuição, à complexidade do invisível. Ele havia se tornado uma ponte entre o racional e o místico, um testemunho vivo de que nem tudo pode ser explicado, e que a fé e a compaixão podem mover montanhas, ou, neste caso, libertar almas. O frio sobrenatural havia desaparecido. O silêncio não era mais opressor, mas tranquilo, quase sereno. Não havia mais a sensação de uma presença observando-o, nem o cheiro doce e metálico. A estação, antes um palco para o sobrenatural, havia voltado a ser um ponto de passagem, mas agora carregava uma aura de paz, um testemunho silencioso de uma alma que havia sido liberta. Pedro foi o único presente, além do padre e de algumas poucas irmãs do convento original. Era uma despedida íntima, um ato de profunda reverência a uma alma que finalmente encontrava seu descanso. Ele, o pragmático estudante de engenharia, havia sido escolhido para uma missão que desafiava toda a lógica e a razão. E o sucesso dessa missão o transformou em sua essência. O mundo, antes tão previsível e cartesiano, revelou-se complexo e misterioso, com véus finos separando as dimensões. As consequências daquela noite se desdobraram rapidamente. Os peritos forenses, embora sem ter visto a freira, não puderam ignorar a súbita queda de temperatura, o lamento etéreo e o brilho inexplicável que coincidiram com o momento em que Pedro libertou o medalhão. Seus relatórios foram cautelosos, mas as anomalias climáticas e sonoras registradas em seus equipamentos eram inegáveis, adicionando uma camada de mistério ao achado arqueológico. Eles confirmaram a identidade da irmã Sofia através de dados históricos da diocese e da análise dos restos mortais, que datavam precisamente da década de 1940. A causa da morte foi, de fato, soterramento, confirmando a tragédia. A notícia do achado arqueológico na Estação Sé
Embora inicialmente contida pelo padre Antônio e pela companhia do metropolitano para evitar sensacionalismo, começou a vazar. Pedro carregou o medalhão da irmã Sofia consigo, um lembrete tangível de sua extraordinária experiência. A estação Sé, para Pedro, nunca mais foi a mesma. Ele continuou seus estudos com renovado vigor. A história da irmã Sofia se tornou, para Pedro, um catalisador para uma mudança profunda em sua própria vida. Ele começou a se voluntariar em projetos sociais da igreja, levado pela inspiração do padre Antônio e pela compaixão que a história da noviça havia despertado nele. Ajudar os outros, especialmente os invisíveis e esquecidos da sociedade, passou a ter um novo significado, um eco da sua missão de dar voz àqueles que não podiam mais falar. Sua vida, antes focada em sobreviver, agora tinha um propósito maior, um chamado para servir. As pontas soltas da trama se amarravam em sua própria existência. Ele se especializou em projetos de recuperação de áreas históricas, unindo sua paixão por estruturas com um novo respeito pelo passado. Ele não se tornou um caça-fantasmas, nem um místico recluso. Em vez disso, ele integrou a experiência sobrenatural em sua vida de forma equilibrada, usando o que aprendeu para se tornar uma pessoa melhor, mais compassiva e mais consciente das dimensões invisíveis da existência. A história da freira sem rosto na estação Sé foi para ele um presente, uma revelação que o moldou e o preparou para uma vida de propósito, onde a engenharia e a alma se encontravam em uma harmonia perfeita. Ele se tornou um defensor da preservação da memória, trabalhando em projetos que buscavam resgatar e valorizar espaços que, como a Estação Sé, guardavam histórias esquecidas. Sua abordagem era inovadora, combinando a precisão da engenharia com uma sensibilidade quase poética para a história e a alma dos lugares. O medalhão, que ele guardava com reverência, era um lembrete constante da interconexão entre vidas, do poder da memória e do legado daqueles que nos precederam. Ele passou a ver cada pessoa na Estação Sé não apenas como um transeunte apressado, mas como alguém com uma história, com um passado e um futuro com alegrias e dores que muitas vezes permaneciam ocultas, assim como a história da irmã Sofia esteve por décadas. Sua empatia se expandiu, e sua capacidade de ver além da superfície se aprofundou. Os colegas de faculdade e amigos de Pedro notaram uma mudança nele. Ele estava mais calmo, mais reflexivo, mas também com uma nova centelha de sabedoria nos olhos. Quando questionado sobre a razão de sua nova perspectiva, ele apenas sorria enigmaticamente. Alguns mistérios são melhores contados em silêncio, ele dizia, deixando uma aura de intriga no ar. Ele não podia compartilhar os detalhes sobrenaturais de sua jornada, mas podia viver os frutos dela, inspirando outros com seu exemplo de compaixão e serviço. A história da irmã Sofia e sua libertação também teve um impacto sutil na própria Estação Sé. Embora imperceptível para a maioria, os funcionários mais antigos e os trabalhadores da madrugada notaram uma mudança na atmosfera. O velho porteiro, que sempre reclamava dos ecos estranhos à noite, agora falava de uma quietude diferente. Era como se a estação tivesse finalmente encontrado sua própria paz. Um silêncio que não era de ausência, mas de descanso. Um alívio de um fardo que havia sido carregado por muito tempo, testemunhando a redenção de uma alma. Pedro se formou em engenharia, mas sua trajetória profissional não se limitou apenas a cálculos e projetos. O final da história de Pedro não era um felizes para sempre convencional, mas um final surpreendente e profundamente satisfatório. Uma década se passou desde aquela noite fatídica na Estação Sé. Pedro, agora um engenheiro renomado na área de restauração histórica e preservação cultural, caminhava pelos corredores movimentados da Estação Sé, que pululava com a vida de mais uma tarde paulistana. Era agora parte de uma pequena coleção de artefatos pessoais de Pedro, guardado em um estojo de veludo em sua mesa de trabalho. Ela não apenas o confrontou com a realidade do sobrenatural, mas o forçou a reavaliar suas prioridades, a buscar um propósito além do materialismo. Ele se tornou um homem mais humilde, mais empático e mais aberto à beleza e ao mistério do mundo. Sua vida,
Antes uma busca por sobrevivência, tornou-se uma jornada de descoberta e de serviço, inspirada por uma alma que ele havia ajudado a encontrar a paz. Ele ocasionalmente o tocava, sentindo o frio familiar, mas agora reconfortante. Ele havia pesquisado sobre a letra G, mas nunca encontrou nada concreto. O mistério daquele amor permaneceu. Um eco de uma vida que existiu antes da tragédia. Um lembrete de que cada alma tem sua própria história, seus próprios amores e perdas, que transcendem o tempo e o espaço. Ele já não era o jovem exausto e ansioso de outrora. Seus cabelos tinham alguns fios brancos nas têmporas, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria tranquila e uma profundidade que só experiências extraordinárias podem conferir. Ele observava a multidão com um sorriso sereno, cada rosto uma história potencial, cada passo um eco de inúmeras jornadas. Sua empresa havia sido contratada para um projeto de revitalização de áreas históricas do centro de São Paulo, e a Estação Sé, um de seus primeiros trabalhos significativos, era agora um símbolo de seu sucesso e de sua paixão. Ele supervisionava os detalhes finais da restauração de um antigo painel de azulejos, ironicamente, perto do local onde a freira sem rosto costumava aparecer. Ninguém sabia o significado particular daquele painel para ele, mas era um tributo silencioso, uma forma de honrar a memória da irmã Sofia e o mistério que mudou sua vida. A placa com o nome da irmã Sofia e uma breve descrição de sua história foi finalmente instalada em uma parte discreta da estação, com a bênção do padre Antônio, que já estava muito idoso e frágil, mas ainda lúcido. A placa não mencionava fantasmas, mas falava da novicia desaparecida em trágica ocorrência em 1947, cujos restos foram encontrados e devidamente sepultados, trazendo paz à sua memória e à história da estação. Para aqueles que sabiam, era um memorial carregado de significado. Para os outros, era apenas mais uma curiosidade histórica, um fragmento do passado da cidade grande. Pedro visitava o padre Antônio regularmente, e suas conversas se aprofundavam em temas de fé, destino e a natureza da existência. O padre, com sua sabedoria acumulada ao longo de décadas, via em Pedro não apenas um estudante brilhante, mas um homem abençoado com uma experiência que o havia aproximado do divino. Juntos, eles mantinham viva a memória da irmã Sofia, um segredo compartilhado que os unia em uma amizade profunda e espiritual. Eles compreendiam que a verdadeira magia não estava nos fenômenos sobrenaturais, mas na capacidade humana de compaixão e redenção. O medalhão de prata com a inscrição "Para minha amada Sofia, sempre tua G", a influência da irmã Sofia na vida de Pedro foi duradoura e transformadora. Um dia, enquanto Pedro estava na estação Sé, um jovem entregador de bicicleta com o mesmo olhar cansado e determinado que ele um dia teve, parou ao seu lado. O garoto olhou para Pedro, que estava examinando um mapa da estação. "Senhor, com licença", disse o entregador. "O senhor sabe se existe alguma lenda sobre essa estação? Me disseram que tem um fantasma de uma freira que aparece por aqui de madrugada. Quase não dormi pensando nisso." Pedro sorriu, um sorriso que continha décadas de histórias e segredos. Mas para Pedro, era a sua verdade, a sua jornada de autodescoberta e libertação. Ele sabia que em cada passo que dava, em cada projeto que realizava, a alma da irmã Sofia estava com ele. Um lembrete silencioso de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da verdade e da compaixão pode brilhar trazendo paz, onde antes havia apenas dor e esquecimento. Ele olhou para o jovem, reconhecendo nele a si mesmo no passado, o mesmo ceticismo e a mesma curiosidade velada. "Ah, meu jovem", Pedro respondeu com a voz suave e acolhedora. "A estação Sé guarda muitas histórias. Algumas são lendas, outras... Bem, outras são verdades que o tempo tentou apagar. A lição era a de que alguns mistérios precisam ser experienciados para serem compreendidos, e que a compaixão transcende o medo. A irmã Sofia havia encontrado sua paz, e ao fazer isso, ela havia presenteado Pedro com a dele. Ele se tornou um embaixador da verdade, não através de sermões ou revelações espetaculares,
mas através da forma como vivia sua vida, com integridade, compaixão e uma profunda reverência pelos mistérios que nos cercam. O final surpreendente não foi um desfecho mirabolante, mas a revelação de que a verdadeira surpresa estava na transformação interna de Pedro, um homem que encontrou significado e propósito na experiência mais improvável. Ele sabia que a história da irmã Sofia agora era parte do tecido da Estação Sé, sussurrada em lendas e memórias, um testemunho silencioso do poder da redenção e da conexão entre os mundos. A Estação Sé, palco de uma tragédia e de uma libertação, tornou-se para Pedro um símbolo de esperança, um lugar onde o passado e o presente se entrelaçavam em uma dança eterna. Ele fez uma pausa, os olhos fixos na expressão do jovem, que estava visivelmente intrigado. Mas uma coisa eu posso te dizer: se você encontrar algo que te assuste, algo que desafie sua lógica, tente entender. Às vezes o que parece ser um terror é apenas uma alma buscando paz, buscando ser lembrada. O jovem entregador o olhou com um misto de confusão e fascínio, absorvendo as palavras enigmáticas de Pedro. Pedro não revelou a verdade completa ao jovem. Não havia necessidade. Ele continuou seu trabalho na estação, sentindo a brisa suave que passava pelos corredores e um calor reconfortante em seu peito. A história da freira sem rosto na Estação Sé às 3 da manhã se tornou uma lenda urbana por si só, contada em sussurros entre os funcionários noturnos e os entregadores.